Olá, eu sou Maria Solange, sou graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Psicopedagogia. Há 6 anos trabalho na educação e neste momento tive a oportunidade de cursar a disciplina Ensino e Aprendizagem da Leitura e Escrita, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, o PPGE, do campus de Pau dos Ferros. A disciplina foi ministrada pelo professor Dr. Marcos Nonato, que nos propôs a gravação deste vídeo resenha. A gravação de um vídeo que tivesse relação com a disciplina. O texto escolhido por mim foi um texto de Rojo, de 2002, que traz a questão de letramento e capacidade de leitura para a cidadania. Rojo é atualmente professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Tem experiência na área de linguística aplicada, atua principalmente nos seguintes temas: multiletramentos, gêneros de discurso, ensino e aprendizagem de língua portuguesa, avaliação e elaboração de materiais didáticos. Então, esse texto, Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania, traz uma discussão a respeito das práticas de letramento e de leitura escolar. A autora Rojo, ela destaca uma frase de Ziraldo, que ficou muito conhecida. E a frase é a seguinte: ler é melhor que estudar. Então, Rojo, ela fala que essa frase ela foi compartilhada pela população letrada e que ela pertencia às elites intelectuais, que seriam os professores, os jornalistas. E ela diz também que a maior parcela da população, embora hoje possa estudar, não chega a ler. Diante dessa frase, ela traz essa discussão, né, de que nesse texto que a população brasileira ela não leva a formação de leitores produtores de textos proficientes e eficazes. A escolarização brasileira ainda precisa focar nesse sentido, né, da formação de leitores, produtores de textos proficientes, significativos. Rojo também afirma nesse texto que ler ainda continua sendo coisa das elites. E por que isso acontece? Porque as práticas de letramento, as práticas didáticas de leitura no letramento escolar não desenvolve senão uma pequena parcela das capacidades envolvidas nas práticas letradas exigidas pela sociedade abrangente. Ser letrado e ler na vida e na cidadania, segundo Rojo, é escapar da literalidade dos textos e interpretá-los. Ela diz também, a autora Rojo, que ler é discutir com outros textos, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem seus sentidos. Ler também, segundo Rojo, é trazer o texto para a vida e colocá-lo em relação com ela. Então, ainda nesse texto, a autora Rojo, ela traz a questão, ela fala da questão dos procedimentos, estratégias e capacidades de leitura. Ela diz que ler envolve diversos procedimentos e capacidades, que seriam os fazeres e rituais de práticas e de leitura.
todas dependentes da situação e das finalidades de leitura, que seriam as estratégias. Então, ainda nesse texto, ela traz a questão de teorias de leitura e de letramento. Algumas teorias de leitura e de letramento, que antes ler era visto como decodificação de grafemas, escrita em fonemas, fala. Nessa perspectiva, ler encontrava-se equacionado à alfabetização. Então, essa que ler encontrava-se equacionado à alfabetização, denominou-se a questão da fluência da leitura. Nessa teoria de capacidades focadas, as capacidades focadas eram a decodificação. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento de estudos e pesquisas, a leitura ela passa a ser vista como um ato de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento do mundo, conhecimento de práticas sociais e conhecimentos linguísticos. Então, diante dessas pesquisas, desses estudos, no primeiro momento, o foco estava no texto e no leitor. Na extração de informações do texto, descobriam-se muitas capacidades mentais de leitura que denominaram-se estratégias. Então, a autora Rojo, ela mostra que posteriormente passou-se a ver o ato de ler como uma interação entre o leitor e o autor. E, mais recentemente, a leitura é vista como um ato de se colocar em relação a um discurso, que é o chamado texto. E esse discurso, ele gera possibilidades infinitas de réplica. Segundo Rojo, o discurso gera infinitas possibilidades de réplica, gerando novos discursos texto. Discurso-texto é visto como um conjunto de sentidos e apropriações de valor das pessoas e coisas do mundo, dependentes do lugar social do autor e do leitor e da situação de interação entre eles. Então, segundo Rojo, somente poucas e as mais básicas capacidades leitoras, no momento da discussão desse texto, ela diz que a escola ainda desenvolvia poucas capacidades básicas, Somente as mais básicas eram ensinadas e cobradas pela escola. E que isso se tornava insuficiente para o desenvolvimento da leitura cidadã. Numa sociedade, diante de uma sociedade globalizada e altamente letrada, como a atual. E para finalizar, a autora fala que a escola e a educação básica são lugares sociais de ensino e aprendizagem de conhecimento acumulado pela humanidade. A autora também fala que a formação do leitor cidadão é justamente não olhar só uma das faces dessa moeda. É preciso permitir aos nossos alunos a confiança na possibilidade e nas capacidades necessárias ao exercício pleno da compreensão, com flexibilidade em permanente revisão e réplica. Muito obrigada!